Eu gostaria de ler com vocês aqui Mateus capítulo 15, versículos 21 em diante. Diz assim o texto: Saindo dali Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Essa expressão aqui no Novo Testamento ela é interessante. Aliás, uma coisa que eu sempre costumo explicar às pessoas quando eu estou aqui no Oriente Médio é que 80% da Bíblia Sagrada são constituídos de expressões idiomáticas, usos e costumes, noções geográficas, mapa. Hoje eu acho praticamente impossível estudar bem a Bíblia sem o recurso de um mapa, de uma cronologia, a ordem dos fatos, quando eles aconteceram, em que época do mundo aquilo aconteceu, e um contexto histórico. Porque quando você conhece o que está em redor daquela passagem da Bíblia, a passagem bíblica fica muito mais forte. E se você olhar, como eu disse, cerca de 80% da Bíblia, 70% a 80%, são informações de ordem geográfica, cultural, idiomática, e nós simplesmente negligenciamos esses 80% de informações e ficamos apenas com aqueles 20% que são de fato doutrina essa que seria melhor compreendida se levássemos em conta os 80% que a maioria das pessoas negligenciam na hora de ler a Bíblia. Então é importante fazermos perguntas ao texto. Afinal de contas, se a informação está ali, se o Espírito Santo quis que o autor sagrado colocasse aquilo no texto, é porque alguma relevância tem. Então, por que Jesus saiu dali, partiu dali, indo para a região de Tiro e Sidom? Veja bem, Jesus estava na Galileia, e ele sempre entrava em confronto com os fariseus, com os saduceus, quando aqueles vinham de Jerusalém do templo. Também quando Jesus ia a Jerusalém, ele tinha conflito com esses homens. E os próprios apóstolos de Jesus, por serem judeus, eram também pessoas que tinham no seu assim know-how cultural, vamos dizer assim, uma certa ojeriza a pessoas estrangeiras. E a discussão que Mateus coloca imediatamente antes dessa passagem aqui é sobre a tradição dos anciãos concernente e, de maneira especial, à questão de purificação, tá certo? O lavar das mãos, o purificar-se, o estar completamente afastado de tudo que é moralmente ruim ou espiritualmente impuro, digamos assim. E Jesus saiu daquela região e foi para os lados de Tiro e Sidom. Se você olhar no mapa, Tiro e Sidom são atualmente o Líbano, que aliás nos dias de hoje é inimigo de Israel, não tem relações diplomáticas com Israel. Quando eu fui ao Líbano, me chamou a atenção que o mapa, eu tenho esse mapa guardado lá em casa, o mapa do Líbano, quando você abria na parte sul, onde fica Israel, o mapa libanês diz assim, Palestina invadida. Eles não chamam o país do sul de Israel, e sim de Palestina invadida. Só para você ter uma noção de quanto o Líbano é inimigo de Israel até os dias de hoje. O Hezbollah está sempre lutando contra a Mossad, esse tipo de coisa assim. E nos tempos da Bíblia não era diferente. A região de Tiro e Sidom era a região dos fenícios. E Jesus foi justamente para uma região pagã.